Porque tem uma diferença de Jesus nos amar a todos e Ele poder olhar para nós e dizer, ó, você é o meu bem-amado. Porque tem uma condição para que isso aconteça. Ele diz aqui, em verdade vos digo, os que carregam seus fardos, até aí tudo bem. Porque todo mundo carrega seu fardo, todo mundo tem um fardo para carregar, né? Mas vamos pensar um pouquinho só nessa parte. Tem diferença de carregar o fardo no sentido dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades. A gente pode encarar isso tudo carregando e a gente pode levar esse fardo dando bicuda. Não pode ir chutando, arrastando, deixando um pouco aqui, vai lá, depois volta e pega mais um pouco. A gente está levando, mas é um pouco diferente o meio como a gente faz. Uma forma figurativa, tá? Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e ainda assim assistem os seus irmãos, são os meus bem-amados. Então Jesus quer dizer que, independente do que a gente esteja passando, ainda temos a capacidade, e eu diria um pouco mais, temos o dever de enfrentar as nossas dificuldades e ainda assim conseguir ajudar alguém. Ainda assim conseguir ajudar alguém. E aí às vezes vem aquele pensamento, mas o que eu posso fazer? Se a gente for pensar em obras grandes, fica distante da nossa realidade, mas o que a gente pode fazer? A gente pode sorrir, a gente pode trocar uma palavra de incentivo. Às vezes a gente se encontra com pessoas que estamos vendo pela primeira vez e ela vem com alegria. E às vezes a gente olha para ela e fala, puxa vida, estou passando uma dificuldade, mas tem um lado bom acontecendo na minha volta. Será que essa pessoa que está sorrindo não tem nada a se lamentar? Não sei, não conheço ela, mas com certeza tem. Só que, nesse momento, ela escolheu não se entregar à tristeza, à dificuldade. Ela se dedicou a encarar. E é diferente, né? Encarar. A minha alegria não vai eliminar meu problema, mas pode amenizar bastante. E ameniza. Porque às vezes aquilo que chamamos de melindre, sabe aquela situação? Por que isso foi acontecer comigo? Isso é algo muito prejudicial, porque não nos deixa encarar e enxergar o problema para a gente resolver. Não deixa a gente chegar nesse ponto, o melindre, porque ele nos bloqueia antes, nos bloqueia na queixa, nos faz ficar patinando nesse questionamento inútil. O porquê isso acontece comigo? Sempre tem um porquê. E às vezes é bom entendermos o porquê estamos passando essa dificuldade. Porque assim como um pai faz para o seu filho, você fez uma coisa errada, eu te avisei, você sabia que não era assim, continuou insistindo no erro, agora você vai ficar de castigo até aprender. Às vezes a gente escuta isso, às vezes a gente fala isso, até aprender. E se a criança falar, já aprendi, então de boa, não precisa mais ficar de castigo. Mas e se cometer o erro de novo? Vai ter que ter uma outra chamada de atenção. E às vezes esse pai ele fala assim, você vai aprender por bem ou por mal. Nossa, mas por mal? Mas que cristão é esse a me fazer o mal? Esse cristão é aquele que quer ensinar. É aquele que quer ver o bem, que quer ver o seu filho, que ama, acertar. Mas eu tenho que passar por sofrimento? Não tinha, mas não aprendeu? Eu lembro quando era criança,
Eu olhei para uma tomada, olhei aquele buraquinho, não tinha nada dentro. Tentei pôr o dedo, não entrou. Mas aí eu olhei do lado, tinha um prego, o prego entrava. Eu falei para o meu pai, o que acontece se pôr aqui? Não põe. E eu olhava e falava, mas coloquei. E não deu nada. Falei, pai, eu vou pôr. E já tinha posto. E visto que não tinha dado nada. E ele falou, não põe. E ele não conseguiu esclarecer bem, explicar tudo o que acontecia, porque ele estava atendendo alguém. E eu estava do lado dele olhando ali e falei, esse cara não sabe de nada, acabei de enfiar, não deu nada. Só que quando a gente pega só num polo, não dá nada. Mas quando se coloca 2 pregos juntos, dá alguma coisa. E aí eu senti aquele choque. Aí meu irmão estava do lado, eu falei, Davi, vai lá e tira. E ele foi e tirou os 2 juntos. E ele aprendeu também que não podia colocar o prego na tomada. E a gente precisou passar por isso daí, por esse, vamos dizer, esse sofrimento, porque não prestou atenção na instrução. E aqui é uma instrução. O Evangelho de Jesus está nos alertando sobre o caminho certo a ser seguido. A gente olha, até entende, fala, acho que não dá nada não fazer isso. E aí de repente a gente descobre que dava sim, que dava errado. E aí a gente sofre, e a gente se questiona, eu sabia por que eu fui por esse caminho. E agora, meu Deus? Agora é reparação. Olha, tem uma mensagem. Mais um trechinho. Então vamos ler de novo. Em verdade eu vos digo, os que carregam seus fardos e ainda assim assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que esclarece os erros, esclarece sobre as revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Objetivo sublime de uma prova. Então quer dizer que a gente tem necessariamente que passar por provas? Isso parece quase um castigo, né? A professora chega, amanhã vai ter prova surpresa. Quer dizer, amanhã não, hoje, né? Porque até amanhã dava para estudar. Hoje vai ter prova surpresa. Que castigo. O que eu fiz para merecer isso, professor? Quem faz bagunça é aquela turma lá, não eu. Mas as provas são divinas, são sublimes, porque nos ensinam. Não como forma de castigo. Tudo bem que se a gente não for bem, vai ter que ter uma consequência. Mas quando a gente supera uma provação, a gente fala, puxa vida, quanta coisa eu aprendi. E eu aprendi também que a situação pode ser difícil, mas tem superação. Tem superação. Isso é importante. E a gente se questiona, bom, com tudo isso que a gente pode aprender na nossa existência, o que a gente leva? O que levamos é exatamente o que aprendemos. O que levamos é exatamente o bem que deixamos, o bem que fizemos. Quando Jesus foi questionado, lá no início, ele chega um dia em Jerusalém e um sacerdote vai conversar com ele e fala mais ou menos assim, Ei Nazareno, o que vem fazer em Jerusalém? Aí Jesus diz, eu venho buscar a implementação da obra divina. Obra divina? Tem ideia do que seja isso? Sim. A obra divina é a vontade de meu Pai no coração das pessoas. É a obra divina no coração das pessoas. Isso é o reino de Deus, diz ele. Então ele vem implementar o reino de Deus. E o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Quando a gente fala sempre de coração, a gente está falando de sentimento. Quando a gente está então pensando em sentimento e um trabalho, uma obra divina no sentimento nosso,
nos remete a nos melhorarmos, a sermos uma pessoa melhor, uma pessoa que vai trabalhar, se esforçar de querer fazer a diferença de forma positiva. Então a gente precisa trabalhar o sentimento. E aí, colocando na lição, eu vou carregar o meu fardo com o objetivo de eliminar ele o quanto antes. Porque primeiro a gente já aprendeu, não vamos pegar o fardo e ir chutando ele. A gente vai pegar ele com um certo carinho. Mas a gente não vai abraçar ele e não querer que ele vá embora. A gente tem que ir esvaziando esse fardo e resolvendo as nossas pendências, resolvendo os nossos problemas, para a gente se livrar dele o quanto antes. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai carregá-lo sem revolta, sem reclamação, e ainda assim conseguindo olhar para o lado para ajudar alguém, porque isso nos consola. Porque a gente vai ver que tem pessoas com situação parecida com a nossa, então não somos os únicos sofredores. E a gente vai ver que tem pessoas em dificuldade maior ainda do que a nossa, e que ainda assim sorriem. E aí isso já nos chama a atenção, fala, puxa vida, se ele está passando isso, e eu estou aqui lamentando pelo meu problema que comparado não é nada, já me ajuda a parar com essa certa revolta. Então olha como que é importante ajudar os outros. Não é só uma norma que Jesus falou, olha, vai e faz isso. Tem um objetivo que nos salva, que nos ajuda. Então, sem lamentação, sem revolta, nos esforçando para desfazer dessas dificuldades o quanto antes e ainda assim conseguindo olhar para o lado para ajudar alguém. Tem uma mensagem que fala que um pai chama seu filho e fala, filho, eu queria que você plantasse no caminho aqui do nosso sítio, na estrada que chega aqui, alguns pés de fruta. Pai, mas por quê? A gente já planta aqui, vou plantar lá fora? Por conta dos viajores. Quem está viajando vai passar por ali, quando elas começarem a dar fruto, olha que beleza. Então você vai fazer uma bondade, uma caridade para essas pessoas. E ele meio que a contragosto, mesmo assim foi lá e plantou alguns pés de fruta. E o pai depois fala para ele, filho, agora eu queria que você ajudasse aquela fonte, aquela mina de água que tem ali no caminho, precisava dar uma limpada, cercar ela para que os animais não sujem e assim ela pare de fornecer água. Vai lá, dá uma ajeitada naquela fonte. Aquela água brotando, ele foi lá, arrumou, em volta, cercou. Mas por que isso, pai? Porque ela não seque e quem esteja passando por ali com sede tenha onde tomar água. Também fez. Passa mais um tempo, o pai fala, olha, sabe que eu tinha gosto de fazer um rancho para alguém que esteja viajando, possa também ter um abrigo. De repente está chovendo, fazer um cobertinho ali na beira do caminho. E ele ainda sem entender, acabou fazendo. E passa um certo dia ele fala, pai, eu quero o que é meu e eu vou viver a minha vida. Parece a história do filho pródigo, né? E ele saiu, fez muitas amizades, enquanto tinha dinheiro. E aí, quando acaba o dinheiro, passando necessidade, passando fome, sem os amigos, ele fala assim, puxa vida, vou voltar a trabalhar para o meu pai. Pelo menos na fazenda lá, eu vou ter abrigo e vou ter o que comer. Enquanto ele está voltando e pensando como encarar o pai, com muita fome, aí ele vai ver um pé de fruta próximo, fala, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para comer. E encontra, satisfaz a sua fome. Aí ele lembra, puxa vida, será que aquela fonte ainda brota água? Estou com tanta sede. Foi lá, tomou água, se lavou e dormiu embaixo de uma das árvores. Só que aquela noite fez muito frio.
E no outro dia de manhã, alguns homens passando por ali encontraram ele estava com febre, o ajudaram, levaram para uma casa, um abrigo que tinha ali perto, uma casa assistencial, cuidaram dele por alguns dias até que ele passasse aquela febre alta que ele estava sem saber o que estava acontecendo. Então ali ele teve abrigo, teve comida, teve essa ajuda médica, né? E ele sonhou com o pai dele, quando ele estava com essa febre. Sonhou que o pai dele o fez plantar, e ele pensou, será que aquelas árvores eram minhas? E ele lembrou que era. Lembrou da fonte, agradeceu por isso, pela atitude do pai dele, e pensou naquele abrigo que ele tinha feito, aquele ranchinho. Puxa, devia ter dormido lá, não tinha pegado essa gripe por conta desse frio que fez de noite. Mas, graças a Deus, que essas pessoas me ajudaram e aqui eu estou. Sentiu que estava abrigado. E nesse sonho, lembrando do pai dele, o pai dele fala assim, filho, eu acho que está na hora de você continuar fazendo bem. E aí ele acorda meio que assustado. As pessoas que estavam ali esclarecem que tinham abrigado ele, que ele estava numa casa assistencial que abrigava quem precisava e que o nome daquela casa era fulano de tal. E para admiração dele, fulano de tal era o nome dele. Fala, uma casa no meu nome? E ele pergunta, mas por que tem esse nome? Tem um fazendeiro aqui perto que pegou um ranchinho que tinha aqui, ampliou, doou com esse objetivo e batizou com o nome do seu filho amado. E aí ele então percebe que o que realmente fazia diferença era a bondade e as boas atitudes que a gente faz. E aí ele passou então, a partir daquele dia, trabalhar em benefício das pessoas. E é então que o Espírito da Verdade fala. A gente precisa enfrentar as nossas dificuldades e ainda assim ajudar quem a gente pode. E vamos pensar nisso daí, a importância de um sorriso. Parece que a gente sempre fala nisso, parece que é simples, que às vezes é até bobagem, mas não é. Como a gente gosta de ver pessoas felizes. E como pessoas que cruzam o nosso caminho também gostam de nos ver felizes. Às vezes a gente sente até uma curiosidade de saber sobre uma notícia desagradável, né? Uma desgraça. Mas a gente percebe que não nos sentimos bem com aquela história. E somos responsáveis, olha que interessante, somos responsáveis pelas imagens que criamos na cabeça daqueles que nos ouvem. Ou seja, o que eu estou falando, quem está ouvindo, está vivenciando aquela história ou aquela notícia. Então, se eu coloco palavras boas, se eu conto algo agradável, todo mundo formula aquela imagem agradável e se sente feliz. E nos momentos de tristeza, o que nos alegra? Lembrar de situações agradáveis que a gente passou. Então vamos pedir a Jesus que nos ajude a entender isso, que nos ajude a aproveitar as oportunidades de alegrar a vida das outras pessoas, com o nosso bom humor, com uma palavra de incentivo, para que a gente consiga animar o dia daquela pessoa e nos animar junto. Muita paz a todos.